Um novo dia se inicia e com ele vem também uma nova oportunidade de sentir a presença de Deus, de renovar a esperança, de acalmar o coração e descansar a mente no cuidado dele. Eu quero te dizer que você não chegou aqui por acaso. Este vídeo é uma resposta de oração. É um sopro do Espírito Santo para o seu coração. Talvez você esteja cansado, talvez a sua mente esteja barulhenta, talvez o peso da ansiedade esteja tentando te derrubar. Mas hoje, através dessa palavra, Deus vai acalmar a sua alma, vai trazer paz para os seus pensamentos e vai renovar a sua fé. Por isso, eu já quero te convidar. Fique comigo até o final deste vídeo. Cada minuto é importante. Cada palavra carrega um pedaço do que Deus preparou para você. E antes da gente seguir, eu te peço de coração, já deixe o seu like aqui, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muito mais pessoas. Se inscreva também no canal, para que juntos possamos espalhar a palavra e formar uma corrente de fé, esperança e confiança em Deus. O que vai acontecer aqui hoje pode transformar não apenas a sua vida, mas também a vida de quem você ama. Vamos juntos? Abra o coração, respire fundo e permita que o Senhor fale com você através desta mensagem. Eu creio que ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Há noites em que a mente parece um oceano em fúria. Você deita, fecha os olhos, mas o sono não vem. Em vez de descanso, vêm ondas. Ondas de lembranças, ondas de preocupações, ondas de pensamentos que batem e rebentam sem cessar. Cada lembrança é uma gota salgada, cada medo é uma maré que sobe, cada dúvida é um vento contrário que ameaça virar o barco da sua alma. Quem nunca passou por isso? Quem nunca se viu sentado na beira da cama, com as mãos na cabeça, perguntando a si mesmo: por que minha mente não silencia? Por que meu coração não encontra paz? É como se a ansiedade fosse um tambor batendo sem parar dentro do peito. O coração acelera, os pulmões parecem pequenos demais para o ar que entra, a garganta se aperta e o silêncio da noite se transforma em um ruído ensurdecedor. Nada lá fora está acontecendo, mas aqui dentro a tempestade é real. A Bíblia descreve um episódio que retrata exatamente esse cenário. Os discípulos estavam no barco com Jesus. O mar da Galileia, que tantas vezes fora calmo e sereno, de repente se levantou contra eles. O vento rugia, as ondas se lançavam contra a embarcação. A água já começava a entrar. Eles, homens acostumados ao mar, pescadores experientes, agora estavam apavorados. E o detalhe mais intrigante: Jesus estava dormindo. Sim, dormindo. Enquanto os discípulos se debatiam contra o vento, Jesus descansava. Enquanto o medo se espalhava entre eles, o Mestre repousava em paz. Eles, aflitos, o despertaram com um grito de desespero: Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez essa seja exatamente a oração que você tem feito nos últimos dias. Senhor, não estás vendo o que estou passando? Não percebes que estou afundando? Não te importa que eu esteja me afogando em pensamentos, dívidas, dores, incertezas? E é nesse ponto que o Evangelho nos mostra algo extraordinário. Jesus se levanta. Ele se põe de pé sobre aquele barco balançado pela fúria das águas. Seus pés firmes não vacilam, sua voz não treme. Ele olha para o vento, olha para o mar, olha para o caos que grita mais alto que os corações dos discípulos e declara: acalma-te, vento, silencia, mar. E de repente, o impossível acontece. O vento obedece, o mar se curva, o barulho se cala, o que era caos se transforma em paz. E a pergunta que fica nos lábios dos discípulos ecoa até hoje: quem é este que até o vento e o mar o obedecem? Meu irmão, minha irmã, entenda isso. O mesmo Jesus que acalmou aquele mar é o mesmo que hoje entra na sua tempestade interior. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente.
A ansiedade pode ser como ondas batendo forte, mas não existe pensamento que ele não possa silenciar. O medo pode ser como trovões na madrugada, mas não existe relâmpago que sua luz não possa apagar. E sabe o que é mais lindo? Ele não precisa de ferramentas, não precisa de esforço humano, não precisa de fórmulas complicadas. Uma só palavra de Cristo é suficiente para transformar caos em calma, desespero em descanso, medo em confiança. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei e nada mudou. Pois saiba, às vezes Jesus acalma a tempestade de fora, mas às vezes ele decide primeiro acalmar a tempestade de dentro. Antes de mandar o vento se calar, ele toca o seu coração e diz: Filho, confie, eu estou no barco. Enquanto eu estiver aqui, você não vai afundar. Quando você entende isso, até o barulho do mundo perde força, porque mais forte do que o som das ondas é a voz daquele que criou o mar. Mais firme do que o balanço do barco é a mão daquele que sustenta todas as coisas. Mais constante do que a fúria do vento é a fidelidade daquele que nunca falha. E sabe de uma coisa? Esse episódio da Bíblia não está ali apenas para contar uma história antiga. Ele é um retrato da vida real. Cada preocupação que bate em sua mente é como uma onda. Cada notícia ruim que chega é como um vento contrário. Cada incerteza do amanhã é como um trovão que anuncia tempestade. Mas em todas essas coisas, Cristo continua sendo o mesmo que acalma, que sustenta, que guarda, que salva. Ele é a paz que excede todo o entendimento. Ele é o descanso em meio ao caos. Ele é a calmaria que nenhum remédio, nenhum conselho, nenhuma lógica humana pode produzir. E essa paz não é a ausência de problemas. Ela é a presença dele em meio aos problemas. O silêncio depois da tempestade não é apenas ausência de barulho, é presença de paz. Os discípulos, antes dominados pelo medo, agora estavam dominados pelo assombro. Eles tinham acabado de testemunhar algo que nenhum olho humano poderia ignorar. O mar obedeceu a Jesus. O vento, que parecia incontrolável, se curvou diante dele. E a mente deles, que antes estava em pânico, agora estava tomada pela reverência. Essa cena, meu amigo, é o retrato daquilo que Deus faz em nós. Nossa mente, tão acostumada ao barulho, precisa aprender o valor do silêncio que vem do alto. Não é o silêncio da fuga, não é o silêncio da repressão, mas o silêncio do descanso em Deus. Quantas vezes você já tentou resolver tudo sozinho? Você fez planos, fez cálculos, buscou alternativas, mas no fundo sabia que a força não era suficiente. O mar dentro de você continuava agitado. O vento dos pensamentos não parava. E foi nesse ponto que você percebeu: não é sobre controlar tudo, é sobre confiar nele. Jesus estava no barco, essa é a chave. Se ele está, há esperança. Se ele está, há saída. Se ele está, a tempestade pode até rugir, mas não tem poder para destruir. Agora pense comigo. Por que Jesus dormia? Por que ele não estava acordado junto com os discípulos? O sono dele não era indiferença, era ensino. Ele mostrava que quem confia descansa. Quem sabe que está no controle, dorme em paz. Quem carrega o mundo nas mãos não se abala com o vento. Isso nos ensina algo profundo. Quando nossa mente está em Cristo, podemos repousar mesmo em meio ao barulho. Podemos fechar os olhos e acreditar que, ainda que tudo esteja desmoronando, Ele continua sustentando. E veja, descansar não é desistir. Descansar é escolher confiar. Descansar é entregar a batalha e dizer: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Descansar é admitir a própria fraqueza para experimentar a força dele. Por isso, não tenha medo de entregar a tempestade da sua mente ao Mestre. Diga a ele: Jesus, eu não consigo mais remar sozinho. As ondas são maiores do que eu, mas não são maiores do que Ti. O vento é mais forte do que minhas forças, mas não é mais forte do que Tua voz. Quando você fala isso, quando você ora com sinceridade,
algo acontece. Pode ser que o mar de fora continue agitado, mas o mar de dentro se acalma. Pode ser que as circunstâncias não mudem na mesma hora, mas seu coração já começa a experimentar o descanso. E é isso que Paulo quis dizer quando escreveu aos Filipenses sobre a paz que excede o entendimento. Essa paz não vem porque tudo deu certo. Ela vem porque você sabe que, mesmo sem entender, Deus está no controle. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja no meio da noite mais escura da sua vida. Talvez sua mente esteja cansada, sua fé abalada, seu coração apertado. Mas eu te digo com toda a autoridade da palavra: Jesus está no barco. Ele não abandonou você. Ele não desistiu de você. Ele não se esqueceu de você. Pode ser que ele ainda esteja dormindo, como parecia para os discípulos. Mas no tempo certo, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, a tempestade não terá escolha. Terá que obedecer. Acalmar a mente é confiar que o Deus que acalma o mar também cuida dos seus pensamentos. É acreditar que, assim como o vento cessou naquela noite, também cessará o vendaval da ansiedade que hoje atormenta seu coração. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e perceber que o medo nunca teve a última palavra. O que teve a última palavra foi a voz de Cristo. A tempestade passou, mas o Mestre permanece. O vento cessou, mas a fé cresceu. O caos acabou, mas a presença dele ficou. Por isso, não desanime, acalme sua mente, respire fundo e entregue cada pensamento ao Senhor. Confie que Ele é capaz de transformar águas agitadas em águas tranquilas. Confie que Ele é o bom pastor que guia suas ovelhas a pastos verdejantes e águas de descanso. Porque no fim, a pergunta não é se a tempestade vai chegar. Ela vai. A pergunta é: quem está no barco com você? Se for Jesus, então você já tem a vitória garantida. E é exatamente nesse ponto que a fé deixa de ser apenas um conceito e se torna experiência. Porque falar de confiança, quando tudo está calmo, é fácil. Mas é no meio do mar agitado que se prova quem realmente está com o coração firmado no Senhor. Os discípulos aprenderam isso da maneira mais intensa possível. Eles que tanto já haviam visto milagres, agora precisavam entender que o maior milagre não era o pão multiplicado, nem os cegos enxergando, mas sim a certeza de que, em qualquer circunstância, a presença de Jesus é suficiente. Essa lição não é apenas para os discípulos, mas para cada um de nós hoje. Quantas vezes não nos vemos exatamente como eles? Homens e mulheres de fé que, diante da tempestade, se esquecem de quem está no barco. Crentes que já testemunharam milagres, mas que ainda se deixam paralisar pelo medo quando o vento sopra mais forte. Filhos amados que, mesmo sabendo que Deus é Pai, ainda se perguntam: será que Ele se importa comigo? Mas a verdade é que Ele se importa. Ele sempre se importou. A diferença é que o cuidado de Deus não se manifesta do jeito que imaginamos, mas da forma que precisamos. Enquanto pedimos que Ele nos livre da tempestade, muitas vezes Ele decide nos ensinar a atravessá-la. Enquanto pedimos que Ele tire o peso, Ele nos fortalece para carregar. Enquanto pedimos que Ele apague o fogo, Ele nos faz andar em meio às chamas sem sermos consumidos. E tudo isso é graça, porque graça não é ausência de luta, graça é presença dele em meio à luta. Graça é saber que ainda que a mente esteja cansada, ainda que os pensamentos sejam turbulentos, ainda que o coração esteja apertado, Cristo continua sendo a rocha inabalável que sustenta a nossa vida. Talvez você esteja ouvindo isso agora e se perguntando: mas como eu posso acalmar a minha mente se tudo ao meu redor é motivo de preocupação? E eu quero te responder com a própria palavra, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Veja, o segredo não está em carregar, mas em lançar.
O segredo não está em guardar dentro, mas em entregar para fora. Não é sobre tentar controlar a tempestade, mas sobre confiar no Deus que tem poder sobre ela. E lançar é um ato de fé. Lançar é abrir a mão do controle e acreditar que o Senhor é suficiente. Lançar é parar de segurar aquilo que nunca esteve nas nossas forças e entregar para aquele que nunca perde o domínio. Quando você lança, você descansa. Quando você descansa, você experimenta a paz. Quando você experimenta a paz, sua mente encontra o silêncio que tanto procura. E a mente, uma vez acalmada pela presença de Cristo, passa a enxergar as coisas de maneira diferente. O que antes parecia um fim, agora se torna um recomeço. O que antes era desespero, agora é esperança. O que antes era um grito de medo, agora se transforma em um cântico de fé. Porque é impossível estar diante de Jesus e sair da mesma forma. O mar se cala, mas o coração se enche. O vento para, mas a fé cresce. O medo recua, mas a confiança avança. É um ciclo divino, um processo espiritual, uma transformação que só o Espírito Santo pode operar. E aqui está a beleza desse primeiro ensinamento. Jesus não prometeu que não enfrentaríamos tempestades. Ele prometeu estar conosco em cada uma delas. Ele não disse que não haveria ventos, mas garantiu que sua voz seria mais forte. Ele não disse que não haveria ondas, mas nos lembrou que se Ele está no barco, nenhuma onda pode nos afundar. O que precisamos então é aprender a ouvir mais a voz dele do que os gritos da tempestade. Precisamos sintonizar o coração na frequência do céu, mesmo quando a terra está em caos. Precisamos aquietar a mente, não porque os problemas desapareceram, mas porque sabemos que Deus continua sendo Deus, ontem, hoje e eternamente. E quando você decide confiar dessa forma, algo sobrenatural acontece. A sua mente, que antes era um campo de guerra, começa a se tornar um jardim de paz. Os pensamentos, que antes eram como trovões, começam a se alinhar com a palavra. As emoções, que antes eram reféns do medo, agora passam a ser governadas pela esperança. Não é um processo instantâneo, é diário, é constante, é uma escolha que precisa ser feita a cada manhã, a cada noite, a cada momento em que a ansiedade tenta bater à porta. Mas é justamente nessa constância que se revela o poder da fé. Porque fé não é apenas acreditar que Deus pode, mas é descansar sabendo que Ele já fez, mesmo quando os olhos ainda não veem. O mar da vida vai se levantar muitas vezes. Os ventos da preocupação vão soprar em diferentes direções. As ondas da incerteza vão tentar te derrubar. Mas sempre que isso acontecer, lembre-se, Jesus está no barco. E se Ele está, você não está sozinho. Se Ele está, a tempestade não tem a última palavra. Se Ele está, a sua mente pode descansar. Por isso, hoje eu te digo com toda a força do meu coração: acalme sua mente, respire fundo, lembre-se de quem está ao seu lado, lembre-se de quem tem o poder de dar ordens ao vento, lembre-se de quem tem autoridade sobre o mar, lembre-se de quem é o príncipe da paz. E quando você lembrar, permita-se descansar, porque descansar em Deus é o maior ato de fé que você pode praticar. Descansar é dizer: Senhor, eu não entendo, mas confio. Eu não posso, mas Tu podes. Eu não vejo, mas creio. E é nessa declaração que a tempestade se cala. É nesse momento que a mente encontra repouso. É nesse instante que o coração aprende que, acima do barulho das ondas, existe uma voz que nunca falha. A voz de Jesus que diz a você hoje, agora, neste momento: acalma-te, vento, silencia, mar, aquieta-te, minha filha, descansa, meu filho, eu estou aqui. A ansiedade é uma prisão invisível. Ela não tem grades de ferro, não tem correntes de aço, não tem cadeados visíveis, mas mesmo assim, aprisiona milhões de pessoas todos os dias. É uma prisão que não se mede por muros,
mas por pensamentos. Ela amarra o peito, acelera os batimentos, rouba o sono nas madrugadas, tira o apetite em dias de luta e esmaga a esperança silenciosamente, sem precisar de armas. É o inimigo que não aparece no horizonte, mas que se instala dentro da mente, dominando emoções, distorcendo realidades e produzindo dores que muitas vezes nem conseguimos explicar em palavras. E talvez você conheça bem essa prisão. Talvez você já tenha se deitado cansado e mesmo assim não conseguiu dormir porque a mente não parava. Talvez já tenha acordado no meio da madrugada com o coração disparado, como se estivesse fugindo de algo, quando na verdade nada estava acontecendo ao seu redor. Talvez já tenha perdido refeições porque o estômago se fechava diante do peso dos pensamentos. A ansiedade faz isso. Ela rouba o presente por medo do futuro e enfraquece o coração antes mesmo da batalha começar. Mas em meio a esse cativeiro emocional, a palavra de Deus surge como uma chave que abre as portas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, declara: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Filipenses 4, 6, 7. Essas palavras não são apenas um conselho humano, mas uma revelação divina. Paulo não escreve a partir de uma vida confortável, de um lugar de descanso humano, mas de dentro de uma prisão romana. Ele sabia o que era viver em incerteza, sabia o que era sentir o peso das ameaças, sabia o que era enfrentar perseguições e ainda assim ter que acalmar o coração. E mesmo nesse contexto, ele declara: "Não andeis ansiosos por coisa alguma." Isso é poderoso porque nos mostra que a fé não depende de circunstâncias externas, mas da confiança no caráter de Deus. Paulo não estava dizendo: "Não fiquem ansiosos porque tudo está bem." Ele estava dizendo: "Não fiquem ansiosos porque Deus está no controle." Essa é a diferença. O mundo tenta oferecer paz quando os problemas acabam. Deus oferece paz mesmo em meio aos problemas. Veja a promessa: a paz de Deus guarda a mente. Não é a paz que o mundo oferece. Não é o silêncio temporário, não é o alívio de alguns minutos. É uma paz sobrenatural, que não se explica pela lógica humana, mas que se sente no mais profundo da alma. É uma paz que não depende do que acontece ao redor, mas do que acontece dentro de nós, pela presença do Espírito Santo. É como um cofre celestial. Quando você ora, quando você entrega, quando você agradece, Deus tranca a sua mente dentro desse cofre de paz, onde nenhuma ansiedade consegue entrar. Esse cofre não é feito de aço, mas de promessa. Não é guardado por cadeado humano, mas pelo próprio poder de Deus. E quando você está guardado ali, pode até ouvir os ventos da preocupação soprando do lado de fora, mas eles não têm como penetrar. Isso não significa que os problemas desaparecem. Eles continuam lá fora. O mar pode continuar agitado, as ondas podem continuar batendo, mas dentro do barco, a presença de Jesus faz toda a diferença. O que muda é que você não carrega mais o peso sozinho. Quando você ora, você solta o fardo. Quando você confia, você deixa Deus carregar. Quando você agradece, mesmo antes de ver a resposta, você declara que já crê no cuidado do Pai. E essa confiança muda tudo, porque a ansiedade pode até tentar gritar, mas a voz de Deus sussurra mais forte: "Eu estou contigo, não temas, eu te sustento." É como se o Senhor colocasse a mão sobre a sua cabeça no meio da noite e dissesse: "Filho, filha, não carregue sozinho. Eu já levei sobre mim as suas dores, eu já carreguei as suas aflições, eu já venci o mundo. Descanse em mim." A ansiedade quer controlar o amanhã. A fé ensina a viver o hoje.
Jesus deixou isso claro quando disse em Mateus 6,34: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Veja a sabedoria nessas palavras. Cada dia tem a sua própria medida de desafios, e tentar carregar o peso de amanhã hoje só nos esmaga. O convite de Cristo é para viver um dia de cada vez, confiando que a graça de hoje é suficiente e que a graça de amanhã já está preparada. Mas como viver isso na prática? Como vencer a ansiedade quando ela parece maior do que nós? A resposta está no mesmo texto de Filipenses: oração, súplica e gratidão. Quando você ora, abre o coração e fala com Deus como quem conversa com um pai que conhece cada detalhe da sua vida. Quando você suplica, reconhece que precisa dele, que não consegue sozinho, que depende da sua força. Quando você agradece, ainda antes de receber, já se posiciona em fé, dizendo: eu creio que tu estás cuidando de mim. Esse tripé, oração, súplica e gratidão, é a base para uma mente em paz. E quanto mais você pratica, mais a sua mente vai sendo moldada. É como se cada oração fosse uma pedra colocada no muro de proteção. Cada súplica fosse uma tranca no cofre da paz. Cada gratidão fosse uma chave que reforça a confiança. E pouco a pouco, você vai percebendo que a ansiedade não tem mais o mesmo poder sobre você. Talvez você ainda sinta os sintomas. Talvez ainda tenha dias em que o coração dispara, mas a diferença é que agora você sabe a quem recorrer. Agora você não fica mais perdido dentro de si mesmo. Você sabe que pode correr para os braços do Pai. Você entende que não precisa lutar sozinho, porque o Senhor luta por você. A confiança em Deus é a chave que vence a ansiedade. E essa confiança não é cega, mas se baseia na fidelidade dele. Quantas vezes ele já te sustentou quando você achava que não ia suportar? Quantas vezes ele já abriu portas quando tudo parecia fechado? Quantas vezes ele já transformou lágrimas em alegria? Se ele fez ontem, pode fazer hoje. Se ele cuidou do passado, cuidará do futuro. Se ele foi fiel até aqui, continuará sendo fiel até o fim. Por isso, quando a ansiedade tentar gritar mais alto, escolha ouvir a voz de Deus. Quando o medo tentar sufocar, escolha respirar fundo e declarar: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a mente quiser se perder em preocupações, escolha meditar na palavra e encher o coração da promessa. Porque a confiança não é a ausência de luta, mas a certeza de que a vitória já está assegurada em Cristo. Confiar em Deus não é apenas uma decisão do coração, é também um exercício diário da mente. É um processo de aprendizado em que, pouco a pouco, vamos treinando os nossos pensamentos a não se curvarem ao peso da ansiedade, mas a se firmarem nas promessas eternas do Senhor. E isso exige constância, porque a ansiedade não bate apenas uma vez. Ela é persistente, ela volta, ela tenta de novo, ela insiste em nos colocar dentro da prisão do medo. Mas é justamente na repetição da confiança que a fé se fortalece. Cada vez que a ansiedade vem e você escolhe entregá-la a Deus, você está construindo um testemunho. Cada vez que a preocupação chega e você responde com oração, você está edificando uma fortaleza espiritual. Cada vez que o medo grita e você silencia esse grito com a palavra, você está reafirmando: eu confio no Senhor. E essa confiança não é um salto no escuro, mas um passo em direção à luz. Não é crer em algo abstrato, mas em alguém real, vivo, presente. Jesus não falou sobre a ansiedade como quem ignora a dor humana, mas como quem conhece a alma em profundidade. Ele disse em Mateus 6:27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Com essa pergunta, ele nos mostra a inutilidade da ansiedade. Ela não resolve, não acrescenta, não constrói. Pelo contrário, ela rouba forças, enfraquece o coração,
corrói a esperança. É como remar contra a correnteza sem nunca sair do lugar. Mas quando confiamos, acontece o oposto. A confiança não rouba, ela devolve. Não enfraquece, ela fortalece. Não corrói, ela edifica. Confiar em Deus é abrir mão do peso de tentar controlar tudo e aceitar que existe um Senhor soberano que já tem o amanhã em suas mãos. Quando você faz isso, a alma se aquieta, o coração desacelera, os pensamentos encontram descanso. Então, você descobre que a verdadeira liberdade não é ter todas as respostas, mas confiar em quem já escreveu todas as páginas da sua história. Pense nos pássaros que voam pelos céus. Jesus usou esse exemplo para ensinar sobre a ansiedade. Olhai para as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Essa simples observação da natureza revela um princípio profundo. Se o Pai cuida das aves, quanto mais de nós, seus filhos amados. A ansiedade nos faz esquecer o valor que temos para Deus. Ela sussurra que estamos sozinhos, que ninguém se importa, que o futuro está perdido. Mas a confiança nos lembra: somos mais valiosos que os pássaros, mais preciosos que os lírios, mais amados do que podemos imaginar. E é esse amor que lança fora o medo. João escreveu em 1 João 4,18: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Quando a mente se ancora no amor de Deus, a ansiedade perde o poder de dominar, porque o medo se alimenta da dúvida, mas a fé se alimenta da certeza do amor do Pai. Quanto mais você conhece esse amor, mais livre se torna. É por isso que confiar em Deus não é apenas uma escolha emocional, mas uma disciplina espiritual. É ler a palavra todos os dias e lembrar-se de que ali estão promessas firmes. É orar constantemente, não para informar a Deus sobre o que acontece, mas para alinhar a mente com a vontade dele. É agradecer, mesmo quando parece não haver motivo, porque a gratidão abre os olhos para enxergar o cuidado que já está presente. E quando você vive assim, a paz começa a transbordar. Não é uma paz que depende de notícias boas, mas que se sustenta mesmo em meio a diagnósticos difíceis. Não é uma paz que depende do saldo bancário, mas que permanece mesmo quando os recursos parecem escassos. Não é uma paz que depende da ausência de problemas, mas que floresce justamente em meio a eles. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano. É a paz que guarda, que protege, que envolve, que sustenta. Imagine um soldado de guarda em frente a uma muralha. Ele está ali para impedir que qualquer inimigo entre. Assim é a paz de Deus em relação à nossa mente e ao nosso coração. Ela se coloca como sentinela, como guardiã, como proteção contra os ataques da ansiedade. Sempre que o medo tenta entrar, a paz diz: aqui não. Essa mente está guardada, esse coração está protegido. E não há inimigo capaz de romper a muralha que Deus mesmo ergueu. É por isso que a confiança vence a ansiedade. Porque enquanto a ansiedade nos prende, a confiança nos liberta. Enquanto a ansiedade nos enfraquece, a confiança nos fortalece. Enquanto a ansiedade nos faz olhar para baixo, a confiança nos faz olhar para cima. É uma troca. Você entrega o fardo e recebe descanso. Você entrega o medo e recebe coragem. Você entrega a dúvida e recebe esperança. E quando essa troca acontece, sua vida muda. Você já não é mais refém dos pensamentos acelerados. Você já não é mais escravo da preocupação constante. Você já não é mais dominado pelo medo do futuro. Agora você é conduzido pela confiança em um Deus que nunca falha. E essa confiança não apenas transforma o interior, mas também o exterior. Ela muda a forma como você se relaciona com as pessoas, porque a ansiedade gera irritação, mas a confiança gera paciência.
Ela muda a forma como você enfrenta os desafios, porque a ansiedade paralisa, mas a confiança impulsiona. Ela muda a forma como você enxerga a si mesmo, porque a ansiedade diminui, mas a confiança lembra do valor que você tem em Cristo. Portanto, quando a ansiedade tentar se levantar, lembre-se da promessa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna. Deus mesmo se compromete a guardar a sua mente. Ele mesmo se coloca como defensor do seu coração. Ele mesmo garante que a paz que vem do céu será suficiente para enfrentar qualquer tempestade da terra. Então hoje, faça essa escolha. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Não segure sozinho o peso que não pode carregar. Não tente controlar aquilo que já está nas mãos dele. Apenas confie. E ao confiar, descanse. E ao descansar, experimente a paz. E ao experimentar a paz, viva com a certeza de que em Cristo você é livre da prisão invisível da ansiedade. Descansar. Uma palavra simples, mas tão difícil de praticar quando a mente está agitada, quando o coração está apertado, quando a alma parece um rio em enchente. Descansar é mais do que deitar em uma cama, é mais do que fechar os olhos à noite, é mais do que se desligar do mundo por algumas horas. Descansar na perspectiva de Deus é entregar o peso que carregamos e confiar que Ele já está trabalhando por nós. E é nesse ponto que encontramos um dos maiores segredos espirituais revelados nas Escrituras. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Esse versículo não é apenas um convite, é uma ordem. Deus não está sugerindo, Ele está determinando. Aquietai-vos. É como se Ele dissesse: pare de lutar sozinho, pare de se debater, pare de carregar o que não pode. Silencie o barulho interior e exterior e reconheça que eu sou o Senhor. Essa verdade é libertadora, porque mostra que o descanso não é passividade, é confiança ativa. Não é desistir da vida, mas é entregar o controle a quem já venceu todas as coisas. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, Faraó e seus exércitos. À frente, um mar intransponível. Humanamente, não havia saída. O desespero tomou conta. A ansiedade explodiu em gritos de medo, mas Moisés declarou: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 14. Veja o segredo. Enquanto o povo gritava, Deus preparava o milagre. Enquanto a mente dele se agitava, a mão do Senhor se movia. Tudo o que precisavam fazer era confiar e permanecer em silêncio. Esse silêncio não é omissão, mas é fé. É como dizer: eu não entendo, mas sei que tu sabes. Eu não posso, mas sei que tu podes. Eu não vejo saída, mas sei que tu já preparaste um caminho. Esse é o descanso verdadeiro. Não é ausência de luta, mas a certeza da vitória em Cristo. E quando vivemos esse descanso, a alma encontra um lugar de paz que nada neste mundo pode oferecer. O Salmo 23 declara: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Veja como o descanso está atrelado à presença do pastor. Não é a ovelha que encontra o pasto sozinha, é o pastor que a conduz. Não é a ovelha que descobre a fonte tranquila, é o pastor que a guia. Assim é conosco. Não sabemos descansar sozinhos, mas quando seguimos a voz do bom pastor, ele nos leva ao lugar onde a alma se renova. E sabe qual é a maior luta do coração humano? Não é contra gigantes externos, mas contra a própria necessidade de controle. Queremos entender tudo, planejar tudo, resolver tudo, mas Deus nos chama a apenas descansar.
Descansar é admitir que não somos deuses, que não temos todas as respostas, que não controlamos o amanhã. Descansar é colocar a cabeça no peito de Cristo, como João fez na última ceia, e sentir que o coração dele bate mais forte do que qualquer preocupação. Esse descanso é um segredo porque poucos realmente o vivem. Muitos oram, mas não descansam. Entregam nas mãos de Deus, mas logo pegam de volta. Falam que confiam, mas continuam se consumindo por dentro. O descanso verdadeiro exige fé radical. Exige coragem de deixar Deus ser Deus. Exige humildade para reconhecer que não somos senhores da própria vida. E aqui está a boa notícia. Esse descanso não é um ideal inalcançável. Ele é possível, porque vem dele. Jesus mesmo disse em Mateus 11, 28, 29, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Note como ele não fala de descanso para o corpo, mas para a alma. Porque a alma cansada é mais pesada do que qualquer trabalho físico. E é essa alma que encontra repouso quando vai até Cristo. Esse convite é profundo. Vinde a mim. Não é uma fórmula, não é uma técnica, não é uma prática mágica. É relacionamento. O descanso é fruto da presença. E a presença só é experimentada quando nos aproximamos dele. E ao nos aproximarmos, descobrimos que o jugo de Jesus não oprime, mas alivia. Que o peso de Jesus não esmaga, mas fortalece. Que a humildade dele não humilha, mas exalta. E quando essa verdade invade o coração, a ansiedade perde força. Porque não é mais você quem carrega, é ele. Não é mais você quem luta, é ele. Não é mais você quem controla, é ele. E nesse lugar, a alma respira. O coração desacelera. A mente encontra silêncio. Esse é o segredo do descanso na presença. Talvez você já tenha tentado resolver tudo com suas próprias forças. Já fez planos, já correu, já se desgastou, já passou noites em claro pensando em soluções, já criou estratégias que pareciam perfeitas, já acreditou que com esforço humano daria conta de tudo. Mas a verdade é que há coisas que não se resolvem apenas com cálculo, lógica ou inteligência. Há batalhas que não são vencidas com força, mas com entrega. Há situações que não se abrem diante de correria, mas diante de confiança. Há lutas que só podem ser superadas quando você aprende a descansar em Deus. A Bíblia declara: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Esse versículo é mais do que uma frase bonita para decorar. É uma ordem espiritual carregada de promessa. Deus não está pedindo que você seja passivo, nem dizendo que você deve abandonar a luta da vida. Ele está convidando você a um nível mais profundo de confiança. É como se o Senhor dissesse: pare de lutar sozinho, pare de se debater em águas agitadas. Eu luto por você, apenas confie. E aqui está a diferença. Descansar em Deus não é desistir. Não é cruzar os braços e dizer, não vou mais tentar. Descansar em Deus é acreditar que a vitória já foi conquistada. É deitar-se em paz, mesmo quando o mar ainda está agitado, porque você sabe que o capitão do barco nunca dorme. É respirar fundo e declarar como o apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Esse descanso não é emocional apenas, é espiritual. Ele não depende das circunstâncias externas, mas da convicção interna. É nesse descanso que a mente encontra alívio, que o coração encontra paz, que a alma encontra repouso. Porque quando tudo parece fora de controle, Deus continua no trono, soberano, imutável, eterno. O Salmo 23 retrata isso de forma magnífica. O Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Veja como o descanso está intimamente ligado à presença de Deus. A ovelha não encontra pastos verdes por conta própria. Ela não descobre águas tranquilas sozinha. É o pastor que a guia. Assim também é conosco. Não sabemos descansar por nós mesmos, mas quando seguimos a voz do bom pastor, ele nos leva ao lugar onde a alma é refrigerada. Pense também em Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, um mar impossível de atravessar. O desespero tomou conta. A ansiedade os consumiu. E Moisés declarou: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Êxodo 14:14. Não era um chamado à covardia, mas à confiança. Não era um convite para desistir, mas para crer que Deus estava preparando o impossível. E o mar se abriu, e o povo passou, e o inimigo foi derrotado. O segredo estava no descanso, no confiar que Deus faria o que eles jamais poderiam fazer com suas forças. Esse é o mesmo convite para mim e para você. Muitas vezes, tentamos segurar as rédeas da vida com as próprias mãos, mas o Senhor nos chama a abrir mão do controle. Descansar é isso. É reconhecer que não somos deuses, que não temos todas as respostas, que não sabemos todos os caminhos. Descansar é colocar a cabeça no peito de Cristo, como João fez na última ceia, e sentir que o coração dele bate mais forte do que qualquer tempestade. E esse descanso só é possível quando entendemos que a soberania de Deus não muda. Ele não perde o controle. Ele não é surpreendido por nada. O que para nós é inesperado, para Ele já estava escrito. O que para nós é novo, para Ele já estava decretado desde a eternidade. Ele continua sendo o mesmo, o Deus que abre o mar, que fecha a boca dos leões, que derruba muralhas, que faz maná cair do céu, que acalma a tempestade. E se Ele continua o mesmo, então podemos descansar. Descansar em Deus é aprender a confiar, mesmo quando os olhos não enxergam a saída. É crer mesmo quando a lógica diz que não há solução. É se entregar mesmo quando a alma clama por respostas. E esse descanso não nasce de um coração que ignora a realidade, mas de um coração que reconhece que a realidade não é maior do que o Deus que governa todas as coisas. O profeta Isaías disse em Isaías 26:3: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Eis o segredo. Mente firme em Deus, confiança depositada no Senhor, paz como resultado. A mente que descansa em Deus não se deixa levar pelos ventos da dúvida, mas se ancora na rocha da certeza eterna. Quantas vezes já não tentamos resolver a vida com nossas próprias mãos? Fazemos planos, criamos estratégias, aceleramos passos e quando nada dá certo, o coração se enche de frustração. O ser humano é especialista em correr atrás de soluções humanas antes de buscar a divina. Mas o Senhor nos chama a inverter a ordem. Primeiro confiar, depois agir. Primeiro descansar, depois caminhar. Porque é no descanso que a direção vem. É no descanso que a clareza aparece. É no descanso que a força se renova. Não é à toa que o salmista declarou: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Salmo 4:8. Esse versículo é um bálsamo para a alma ansiosa. O sono é um dos primeiros lugares onde a ansiedade ataca, mas o descanso em Deus devolve a paz até para dormir. O salmista não dizia que se deitaria em paz porque tinha tudo resolvido, mas porque confiava que Deus estava cuidando. Assim também é conosco. Não descansamos porque não há problemas, mas porque temos um Deus maior que os problemas. Descansar em Deus é também entender que nem sempre a resposta virá no nosso tempo. Às vezes oramos e queremos que a resposta seja imediata. Queremos que Deus atue agora, resolva hoje, transforme já.
Mas o descanso verdadeiro é aprender a esperar. E esperar em Deus não é ficar parado, é confiar ativamente, é crer que mesmo quando nada acontece visivelmente, algo já está sendo preparado invisivelmente. É como a semente que fica escondida debaixo da terra. Aos olhos parece silêncio, mas no invisível já existe movimento, já existe vida, já existe transformação. O profeta Abacuque, em um dos momentos mais difíceis de Israel, declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque 3, 17, 19. Veja a grandeza dessa declaração. Mesmo sem sinais, mesmo sem provisão, mesmo sem respostas, ele decidiu confiar. Isso é descanso. É escolher a alegria mesmo sem motivos aparentes. É escolher a confiança mesmo sem garantias humanas. E quando escolhemos esse descanso, experimentamos um nível de paz que o mundo não pode oferecer. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo oferece uma paz condicional. Paz enquanto há dinheiro, paz enquanto há saúde, paz enquanto há estabilidade. Mas Jesus oferece uma paz incondicional. Paz mesmo sem dinheiro. Paz mesmo em meio à enfermidade. Paz mesmo em meio ao caos. Essa paz é fruto do descanso nele. Por isso, descansar em Deus não é opcional para o cristão, é vital. Quem não aprende a descansar, adoece. A mente cansa, o coração se sobrecarrega, o corpo enfraquece. Mas quem aprende a descansar, renova as forças. Isaías 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera e o descanso não enfraquecem, mas fortalecem. Porque é no descanso que a força de Deus se manifesta na nossa fraqueza. E aqui chegamos ao ápice desse segredo. Descansar é um ato de fé que honra a Deus. Porque quando descansamos, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti mais do que em mim. Eu creio mais na Tua palavra do que nas minhas circunstâncias. Eu descanso porque sei que Tu és Deus. E quando Deus é honrado pela nossa confiança, Ele age, sempre. Então, se hoje sua alma está cansada, se sua mente está sobrecarregada, se o coração está apertado, eu te convido. Aprenda o segredo do descanso na presença. Não lute sozinho. Não se desgaste além do necessário. Coloque-se diante de Deus. Abra seu coração. Entregue o controle. Respire fundo e diga: eu sei que o Senhor é Deus. Essa simples declaração tem poder de acalmar mares, silenciar ventos e trazer paz onde havia tormenta. E agora, permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença com fé e reverência e oro agora por esta vida que está me ouvindo. Tu conheces o coração dela. Tu sondas a mente. Tu vês as tempestades que a cercam e os ventos que sopram contra ela. Pai, em nome de Jesus eu clamo. Derrama o Teu descanso sobre essa mente. Acalma o coração que corre acelerado. Silencia os pensamentos que não param. Remove o peso que tem esmagado a alma. Senhor, assim como disseste no passado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu declaro essa palavra agora sobre esta vida, que ela aprenda a descansar,
Que ela confie que Tu és o Deus soberano, que não perde o controle, que não é surpreendido, que governa sobre tudo e todos. Pai, eu oro para que essa pessoa sinta agora a Tua paz, que excede todo entendimento, guardando o coração e a mente em Cristo Jesus. Que toda ansiedade se dissolva, que todo medo seja lançado fora, que toda dúvida seja substituída por fé. Eu declaro, em nome de Jesus, que o descanso do Senhor invade agora cada área da vida dessa pessoa. Que ela saiba que não está só, que o capitão do barco não dorme, que o pastor das ovelhas cuida, que o Deus eterno permanece fiel. Senhor, ensina-nos a descansar em Ti. Ensina-nos a parar de lutar com nossas próprias forças e a confiar no Teu poder. Dá-nos coragem para soltar o controle. Dá-nos humildade para reconhecer a Tua soberania. Dá-nos fé para esperar com paciência. Eu oro e declaro vitória, paz e descanso sobre esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero agradecer de todo o coração por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu sei que sua vida é corrida, que sua mente muitas vezes se agita, mas você escolheu separar esse tempo para ouvir a palavra de Deus. E isso mostra o quanto você tem fome e sede da presença dEle. Eu creio que essa mensagem não chegou até você por acaso. Ela é resposta de oração, é sinal do cuidado do Senhor. E se ela falou com o seu coração, se trouxe paz para a sua mente e esperança para a sua alma, eu quero te pedir, não guarde só para você. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama, talvez um amigo, um familiar, alguém que esteja passando por ansiedade, medo ou noites sem dormir. Essa pode ser a resposta que ele tanto espera, esse pode ser o abraço de Deus chegando até ele através de você. Então, compartilhe. Seja instrumento, seja canal. Porque quando você compartilha a palavra, você se torna parte do agir de Deus na vida de outras pessoas. E antes de encerrar, eu te convido, não pare aqui. Continue recebendo de Deus. O próximo vídeo já vai aparecer aí na sua tela. E eu tenho certeza que ele vai abençoar ainda mais a sua vida. Clique, assista e permaneça firme nessa jornada de fé e confiança. Que a paz do Senhor, aquela que excede todo o entendimento, esteja com você e com a sua casa. Deus te abençoe. Diferente do que muitos pensam, ele não troca de cor.